No nosso estudo de Eclesiastes, hoje o capítulo 7, um capítulo grande, talvez eu tenha que fazer 2 vídeos para ele não ficar muito grande, vamos ver. Eu nunca sei essas coisas, isso daí na hora que a gente vai interagindo com o texto. Enfim, o Espírito vai orientando, né? Eu sempre creio que quando a gente se coloca nesse lugar de falar, né, de expor a palavra, a gente é só um canal, né? Que o Espírito Santo, pelo menos é o desejo do meu coração, que o Espírito Santo tenha total liberdade para, através deste meio, seguindo os parâmetros deste meio, que é um parâmetro mais limitado, ele é de alcance à distância, né? Mas ele é limitado porque ele não tem troca, ele tem que ser pequeno, porque senão as pessoas, né, têm dificuldade de assistir um vídeo muito longo. Enfim, confiando de que o Espírito vai tirar o que é essencial desse texto. E se precisar, faremos então 2 vídeos sobre esse capítulo 7, né? Vamos seguir. Versículo 1. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. Ok. Ele está falando sobre a questão da honra, da dignidade da pessoa, né? Qual é o valor disso? Só que o que vem depois, ele começa assim, de uma forma tão, né, digamos, leve. E aí ele vai dizer: o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. E aí ele vai começar agora uma sessão, e eu vou ler a sessão inteira, para depois então falar sobre essa tônica aqui que ele vai trazer da perspectiva da morte. Ele vai dizer, primeiro ele vai falar logo na parte B do primeiro versículo: o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza, porque continua, né, enfim, a mesma reflexão, a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. Vamos ver essa sessão sobre a questão da morte. Aí eu queria usar um filme que eu assisti ontem, o nome se chama Luta por Justiça, e eu falei um pouquinho dele hoje até lá no meu Instagram. Por que é tão importante essa perspectiva da morte? Ok, a gente já entendeu que Eclesiastes é um livro que tem um tom sério, ele tem um tom fatalista, secularista, é a visão debaixo do céu, é a visão da vida como ela é, uma vida, né, sem transcendência, sem Deus. Então, ele vai encarar todas essas condições humanas e vai jogar na nossa cara: olha, você sabe disso, a gente sabe, né? Que precisamos considerar a morte enquanto vivemos. E o que eu ia falar do filme, na luta por justiça, é que quando você encara um filme que é todo baseado no corredor da morte, fica tão evidente a necessidade que a gente tem de olhar para ela. Lógico que nós que temos o Evangelho, que nós que temos uma percepção acima do sol, não é um chamado à morbidez, claro que não, mas é um chamado à atenção, um chamado a um olhar sério, real, é um chamado a uma consciência necessária para a vida. Porque quando ele diz que é melhor o dia da morte do que o do nascimento, ele está dizendo, lógico, a gente tem que olhar isso na perspectiva cristã. Por que o dia da morte é melhor? Porque o morrer é Cristo. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Porque finalmente vamos encontrar aquele para quem fomos feitos. Então, nessa perspectiva, o dia do nascimento é o início do processo, né? E o dia da morte é quando finalmente vamos para o nosso descanso eterno, né? Eu adoro esse livro do Richard Baxter, O Descanso Eterno dos Santos. Ele enche a nossa cabeça sobre o céu. Por que é importante? Porque isso nos leva os nossos pensamentos para as coisas do alto. Ele fala sobre a importância de nos enchermos das coisas do céu, para que as nossas cabeças estejam
cheias daquela realidade, para que essa realidade aqui seja, não é desprezada a palavra que eu quero usar, mas que ela não tenha domínio sobre nós, né? Então, quando ele diz que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, o dia do nascimento não se está pensando, né, sobre a brevidade da vida, não se está pensando, é dia de alegria, né? Agora, como cristã, eu vou dizer que o dia do nascimento, e aí eu não quero dizer só o nascimento da vida, mas os vários nascimentos que acontecem na nossa vida não são importantes, não precisam ser celebrados? Claro que sim, mas o desejo dele aqui é que a gente atente para o que vai fazer a gente celebrar com gozo verdadeiro os nascimentos da nossa vida, né? A perspectiva correta, né? Quando ele diz que melhor ir à casa onde há o luto, e aí sim, esse trecho todo aqui eu quero falar sobre o Corredor da Morte, o filme A Luta por Justiça, um filme muito bom, recomendo. Na perspectiva do Corredor da Morte, o que que conta? Quando a gente vê ali, no caso do filme, um jovem advogado negro formado em Harvard que decide se dedicar, né? Ele consegue um fundo, ele consegue, né, um patrocínio, ele vai se dedicar exclusivamente ao Corredor da Morte, aos condenados no Corredor da Morte. Onde? No Alabama, sul dos Estados Unidos. A maioria negros. E na maioria dos casos, quando ele começa a estudar os casos, todos condenados com provas falsas, com manipulação, com preconceito e racismo, né? Que é bem típico dessa região dos Estados Unidos. E a gente vê ali no Corredor da Morte a necessidade, a luta por justiça, a necessidade que ele tem de levar justiça que liberte aquelas pessoas da morte. Aí o paralelo fica muito claro, né? De como a morte nos traz esse senso de urgência, essa necessidade de proclamar a justiça. Se não é a perspectiva da morte que nos traga essa urgência, o que que vai nos trazer? Lembrando que a gente vive na hipermodernidade. O que que é a hipermodernidade? A gente vive as características da modernidade em seus extremos. Cremos mais na ciência, no progresso da ciência como manutenção da vida. Hoje a gente vê, né, a qualidade de vida, a perspectiva de vida aumentou, isso é notório, mas a confiança se torna maior na ciência, no progresso, no que em Deus. Falar de morte há 2 séculos atrás, há 3 séculos atrás, era coisa comum. A pessoa era velada dentro de casa, a morte era coisa próxima, né? Então, hoje vivemos como se ela não existisse. E não se engane, isso rouba da gente certas perspectivas. Então, a chamada aqui de Eclesiastes é uma chamada necessária para o nosso tempo, do imperativo da felicidade, da alegria. Na vida cristã, a alegria não tem lugar? Óbvio que tem. O gozo não tem lugar? Óbvio que tem. Mas nós vivemos numa sociedade, num tempo em que a morte não é falada, onde a morte parece ter sido vencida de certa forma através da ciência, e a gente perde muitas das perspectivas, porque o que a Bíblia mostra, a história da Bíblia mostra pra gente, é que nós somos pessoas que só aprendemos através da perda, do sofrimento. As lições mais importantes, né, que nós aprendemos geralmente se dá neste lugar. Então, quando ele fala tristeza é melhor do que o riso, que tristeza que é melhor do que o riso? É essa tristeza que produz ensinamento, que traz mudança, que traz perspectiva, que traz crescimento. É esse tipo de tristeza, né? Não é tragédia pela tragédia, mas é quando nós estamos fragilizados e então entendemos a dependência que temos de Deus para o sustento da vida. Você já deve ter tido, né, a experiência de não poder fazer absolutamente nada por ninguém. Então, a única coisa que você pode fazer é estar do lado da pessoa, orar para que Deus haja na manutenção da vida e crer que Deus possa fazer isso, né? Então, neste lugar de dependência, neste lugar de fragilidade, é quando sou fraco, que sou forte, é disso que estamos falando, né? E voltando ao filme, ele fala dessa urgência de levar justiça aos que estão no corredor da morte. E se a gente for pegar, usar um paralelo, todos estamos no corredor da morte, né?
Todos estamos nesse lugar de que a primeira coisa que a gente carece é de justiça, a justiça de Deus que nos liberta, né, da morte, nos liberta dos nossos pecados, que nos traz a verdadeira liberdade, aquela que ele está lutando lá, uma liberdade provisória, né, a liberdade diante dos homens, da sociedade, mas a liberdade de que a gente precisa, ela é urgente. E o filme mostra a perseverança dele, ele nos ensina a perseverarmos na proclamação da justiça de Deus, que traz paz aos homens, né? Traz paz de Deus, na relação de Deus com o homem, entre os homens. Então, ele nos fala de como é importante levar essa justiça, proclamar esta justiça, lutar por esta justiça, mesmo quando você não tem os resultados que você espera. Né? Nessa luta, nesse processo de doação, de entrega, de luta por dignidade, por honra, por verdade, coisas estão acontecendo entre eu e o outro, né? Coisas estão sendo construídas, formadas, reveladas, isso é muito importante. Então a alegria nem sempre nos leva para esse lugar, mas esses lugares limites extremos, onde falta recursos humanos, né? A gente vê que ele traz, por exemplo, numa situação lá, vou dar um pequeno spoiler, tá? Muito pequenininho. Ele traz provas contundentes da inocência do acusado, do réu, né? Não tem dúvida, prova material. E aquilo não dá em nada. Como perseverar em situações assim? Quando está tudo bem, geralmente o exercício da fé, ela ela não é tão forte, né? Mas nesses extremos em que você fez a sua parte, você entregou, você está com a justiça, com a verdade do seu lado e as coisas não acontecem. Então, assim, falando de morte também neste sentido, não só a morte última, né? Mas essas mortes, de relacionamento, mortes disso, da verdade, de uma verdade que você está defendendo e que ninguém consegue enxergar, mas é verdade. Perdas, nós aprendemos com elas. Essa é a fala aqui, essa é a fala também do filme. Um filme muito bonito, duro, triste, mas muito bonito, que fala do que importa pra gente. No corredor da morte, você não vai pensar na casa que você tinha, naquilo que você conquistou, no seu trabalho, você não vai pensar em nada disso. Ali, quando você tem um prisioneiro do lado do outro, um consolando o outro, um que estava já com a condenação, com a execução marcada, a forma que eles se consolam, o que você precisa é disso, né? Você precisa de consolo de outra pessoa, você precisa de gente, você precisa de Deus. Ele pede para na execução dele tocar um hino, e o hino que ele pede para tocar é Rude Cruz, você que é um crente mais antigo deve conhecer. Então, quando você se encontra com a morte, ele fala, eu quero ter gente do meu lado. Ele falou, eu não quero estar sozinho. E ele colocou Deus do lado dele através do hino, né? Então, nessas horas a gente vê o que importa, a perspectiva se expande do que é realmente importante. A gente está olhando, né, para trabalho, vida, casa, filho. Filho no sentido que eu digo da operacionalidade da coisa, roupa, comida, escola, mas num momento desse de extremos, você precisa de gente, você precisa de Deus, essas coisas que o filme aponta, são essas coisas para que a morte aqui aponta, essa tristeza que melhora o coração, é disso que a gente está falando. E a gente já viu que o tolo é uma pessoa que tem um determinado tipo de comportamento, então o tolo não aprende ou nem passa perto da casa de luto porque não deseja aprender, né? Não tem nem habilidade para isso. Versículo 6. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. Aquele barulhinho, né, da madeira que emana, pec, 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 ele compara esse barulho chato ao riso do tolo, o riso fora de lugar, o riso fora de situação, a pessoa que está rindo e não entende o destino dela, ela não entende que daqui a pouco ela vai morrer e, homem, hoje te pedirão a tua alma, né? E o que você tem, né, vai te servir de quê? É essa pergunta, louco, hoje te pedirão a tua alma. Então a pessoa está indo para a morte rindo, sem ter noção da importância da vida, do sentido, sem noção nenhuma de fim último, né? Então é esse riso aqui
estridente, pensa num riso fora de hora, é esse, o riso da pessoa que não entendeu bem o que está acontecendo, né? A opressão transforma o sábio. Agora a gente vai para um outro bloco, tá? De coisas diferentes. A opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração. Então ele está falando todo poder tende a corromper. Até o sábio tende a ser corrompido pelo poder, né? Aqui a gente vai ter alguns, no comentário ele até chama isso aqui de um interlúdio. É como se ele, na busca da sabedoria, né? Na busca de entender a vida e o sentido da vida, ele olha para várias coisas, né? Aqui ele está olhando para as relações da vida, né? Da vida como ela se apresenta. Então, nascimento, morte, sabedoria, insensatez, governo. Ele vai olhando através das relações humanas, né? Ele vai olhando, observando e tirando delas as suas conclusões. É isso que ele está fazendo nesse interlúdio, né? O fim das coisas é melhor do que o seu início. É bem no tom de Provérbios, né? E o paciente é melhor que o orgulhoso. O paciente é aquele que espera o fim das coisas, espera pelo fim. Tem uma frase comum, né? Se não, como é que é? Se não tá tudo bem, né? Porque ainda não acabou, porque ainda não chegou no fim. Eu perdi agora a frase. Enfim, o fim, espera pelo fim. O fim é melhor do que o início. E a história também nos mostra isso. Nós estamos esperando pelo grande fim. O paciente é aquele que espera pelo fim das coisas. O orgulhoso reage rápido, né? O orgulhoso não pensa duas vezes antes de responder. O orgulhoso não tem paciência de dar segunda chance, de tentar entender a situação. É disso que ele está falando aqui. Não diga por que os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Lembra que não há nada novo debaixo do sol? Então, será que os dias passados foram tão bons assim? Será que naquele tempo não havia tristeza, não havia perda, não havia ansiedade, não havia situações que você não controlava, não havia... Será que mudaram tanto assim as coisas que te cercam, a vida como ela é, a ponto de você poder falar que os dias do passado são melhores do que os dias de hoje? Ou é porque simplesmente você passou por aquilo e, como você sabe, no final daquela história ela é mais segura para você. Então ele vai dizer, olha, não faz isso, porque não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Versículo 11. A sabedoria, como uma herança, é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Aqui ele vai falar de novo da sabedoria. Ela tem uma vantagem, sim, óbvio, mas ele vai aqui fazer uma comparação até pequena da sabedoria, porque ela vai dizer que ela oferece uma proteção como o dinheiro, né? Ela é boa para a vida, ela preserva a vida, ela é útil. Só que em outros trechos da palavra a gente vê ela comparada a rubis, ela comparada a de valor incalculável. Então a comparação dele aqui é pequena, né? É uma sabedoria utilitária que você consegue se mover na vida com alguma vantagem, mas não é uma sabedoria que te leva tão além assim, né? É isso que ele está falando aqui. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Lembra aquilo dos capítulos anteriores, que a gente não tem domínio sobre os tempos? Que existe um sistema que rege a nossa vida? Então é nesse sentido, né? No sentido de torto, moralmente torto, né? De que Deus não possa, por exemplo, transformar uma pessoa, não é isso. Quem pode endireitar o sistema do qual nós fazemos parte, né? Muito falado nos vídeos anteriores. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Quando os dias forem bons, como você não tem noção do que vai vir sobre a sua vida, quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Essa soberania de Deus que vem sobre a nossa vida, né? Regendo os tempos, tempos de alegria, tempo de tristeza, tempo de abraçar, tempo de se afastar, tempo de plantar, tempo de colher. A gente não tem domínio sobre esse tempo, mas a gente tem uma indicação de como viver esses tempos. Aceite tudo como vindo de Deus.
Deus é soberano sobre todos os tempos. Nossa vida está debaixo do seu governo e do seu controle. Ele tem os fios da nossa cabeça contados. Então, seja qual for o tempo em que a gente estiver vivendo, seja tempo de luto, seja tempo de nascimento, seja tempo de crise, seja tempo de bonança, tudo veio da mão de Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é o sustentador da nossa vida, né? Ele nos conduz de perto, ele está interessado na gente, ele está interessado naquelas coisas que nos dizem respeito, né? Nós não precisamos nos preocupar que o dólar está alto, né? Nós não precisamos nos preocupar porque os imóveis não estão sendo vendidos, nós não precisamos nos preocupar com as situações macro e microeconômicas, de violência, porque o que vier sobre a nossa vida está debaixo do controle de Deus. Eu acho que isso é o desafio da gente, porque aceitar as coisas nessa perspectiva, eu acho que a única forma de aceitar é essa perspectiva, senão a gente luta contra essas coisas. Se por um instante a gente duvida que do controle de Deus, a gente luta e não consegue lidar com as coisas que vêm sobre a nossa vida. Agora, quando a gente entende, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados de acordo, né, com o seu decreto, de acordo com a sua vontade, que no fim sempre Deus é aquele que transforma o mal em bem, é o único que pode fazer isso. Olha para a história de José, olha para a história de Moisés, olha para a história de Paulo, homem que sofreu pelo Evangelho, né? Foi maltratado, naufrágio, enfim, tanta desolação, espancado quase até a morte, né? Quanto sofrimento, e um homem desse diz, eu sei viver de qualquer maneira, eu sei viver com muito, eu sei viver com pouco, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Então é essa segurança que a gente tem que ter na vida, né? Vou repetir o versículo que nos traz segurança. Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Nesta vida sem sentido eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça, eu e você também já vimos isso, e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Olha as coisas tortas aí. Coisas que a gente não pode controlar nem mudar. Aí ele é meio cínico aqui, ele não vai dar um conselho assim efetivo, né? Ele vai dizer, olha, as coisas são assim, você não tem controle sobre as coisas como ela vem, aceite como vindas da mão de Deus, ok. Mas aí ele vai dizer, olha, não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, por que destruir a você mesmo? Ele está dizendo que você deve ficar ali, né? Olha, não averigua tanto, não aprofunda tanto, porque afinal de contas você não vai saber tudo que você precisa saber. Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? Por que se desgastasse de preocupação, de zelo excessivo? É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. E aqui o comentarista fala uma coisa muito interessante. Ele vai dizer que Deus aqui, ele usa como uma superstição, né? Tipo assim, como uma espécie de garantia, né? Porque a relação com Deus não é evitar ambos os extremos. O caminho com Deus é um caminho sobremodo excelente, né? É um caminho que quer guardar tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é louvável, justo. Então, o caminho com Deus não é um caminho de evitar extremos, mas é um caminho sobremodo excelente, né? É um caminho que a gente prescruta uma vida inteira buscando esse bom caminho, viver os benefícios deste bom caminho. Então aqui o comentarista diz que ele é um pouco cínico, né? Ele está ali avaliando todas as coisas e fala, olha, se morre o justo, se morre o ímpio, então vamos viver ali um meio termo, né? Então não é aqui uma sabedoria em si, é uma conclusão cínica daquilo que ele está vendo, né? A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes, ok? Né? Ele está falando do valor da sabedoria. Só que há limites para a sabedoria. E você que é do grupo do WhatsApp, por favor, assista o podcast que eu coloquei lá do Bilbo Talk, do Salomão, a vida de Salomão. Ele vai falar lá sobre a questão da sabedoria de Salomão que foi dada a ele. No entanto,
parece que a sabedoria que Salomão recebeu de Deus não proveu o resultado que a gente espera. Mas aí você vai ter que ver lá o podcast, né? Você que não está no grupo do WhatsApp, é só você procurar no Bilbotalk Salomão, a vida de Salomão. Eu não lembro se é só Salomão ou a vida de Salomão. Ele fala do valor da sabedoria, mas ele vai falar aqui, olha só, a sabedoria tem limites, porque todavia, versículo 20, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Aquela conclusão, né? Ele volta lá no início da questão da queda. Então há limites para a sabedoria. Aí vou indicar também para este assunto Inteligência Humilhada do Jonas Madureira. Já falei com ele, bastante sobre ele, e no grupo do WhatsApp e em alguns vídeos anteriores, né? Todo o nosso conhecimento, toda a nossa sabedoria, toda a nossa inteligência, ela é totalmente dependente daquilo que Deus lança a luz sobre a gente. Ontem, ouvindo também o podcast da entrevista, né, com o Marcelo Gleiser, esse físico, né, brasileiro que ganhou o prêmio, vou esquecer o nome do prêmio, com certeza, enfim, um físico brasileiro, e ele falando sobre conhecimento. Ele disse que a ciência funciona da seguinte forma: imagina uma ilha, né? Então, cada vez que você chega na extremidade do conhecimento, que você responde alguma pergunta, isso não tem fim. Aquela extremidade ela vai se ampliando. Novas perguntas vão surgindo. Perguntas que não eram feitas, que nunca foram feitas antes e hoje precisam ser feitas, né? Por exemplo, quando não havia tecnologia, perguntas que hoje a gente faz não eram feitas. E cada vez que você chega nesse limite, ele expande, ele expande. Então, o conhecimento ele não pode ser exaurido, né? Toda vez que você chega no limite, ele vai expandir. Novas perguntas vão surgir que vão demandar outras respostas, e a expansão, isso não tem fim, né? Então, é o limite da sabedoria. Então, indico o podcast Bibotalk, Salomão, a entrevista com Marcelo Gleiser, indico o livro do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada. 21. Não dê atenção a todas as palavras do que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você, pois em seu coração você sabe que muitas vezes também falou mal dos outros. Isso daqui é puro Provérbios, né? É ele falando, olha, a gente, né, fica tão sentido quando falam mal da gente. Mas será que a gente tem esse direito de ficar assim tão sentido, tão magoado, uma vez que nós mesmos falamos mal de outras pessoas? Então, assim, considere, releve, né? Aquela coisa o fim é melhor do que o início. Não seja tão reativo quando você ouve críticas a você, porque você também critica. 23. Tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse, estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está bem distante e é muito profunda. A sabedoria, né, o conhecimento que sempre vai expandindo. Você chega nos limites, novas perguntas surgem, novas perguntas surgem, novas perguntas que vão estendendo esses limites. É exatamente isso daqui. Ó. A realidade está bem distante, é muito profunda. Quem pode descobri-la? Por isso, dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Então, ele estava dedicado realmente a olhar para as coisas. É uma postura que a gente tem que ter. Eu recomendo, eu fiz uma maratona dentro do Bilbotalk dos podcasts do ABC2, que é o grupo de cristãos na ciência. E é muito interessante eles trazendo para a gente como a gente precisa de muitas, das mais variadas áreas do conhecimento para entender o homem. O homem não é só biológico, o homem não é só sociológico, ele não é só espiritual. Então a gente precisa só psicológico, a gente precisa de muitas áreas para entender o homem. Então essa busca, essa procura, ela tem lugar, ela tem razão de ser e ela tem utilidade, né? Finalzinho, ó, quase 30 minutos, eu vou tentar acabar o capítulo, porque aqui o final é... Enfim, vou tentar. Descobri que muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha, cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador ela apanhará.
Veja, diz o mestre, foi isto que descobri. Ao comparar uma coisa com outra para descobrir a sua razão de ser, sim, durante essa minha busca, que ainda não terminou, ele está olhando agora para as relações humanas. Lembra que eu falei que o homem não é só biologia, não é só espiritualidade, não é só sociologia, ele é muito mais amplo e completo que isso. Ele agora está olhando para um determinado aspecto da vida que é a relação homem-mulher. E ele vai dizer, ó, ao comparar uma coisa com outra para descobrir a sua razão de ser, sim, durante essa minha busca, que ainda não terminou, entre 1000 homens descobri apenas um que julgo digno. Lembra? Não há um justo sequer? Mas entre as mulheres não achei uma sequer. Assim cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Que fala é essa de Salomão, de que não achou nenhuma mulher digna? Aí, aqui a gente tem que olhar para o Salomão, que se envolveu com muitas mulheres. No universo dele, talvez ele não tenha achado nenhuma mulher digna, porque as mulheres na vida de Salomão foram a sua ruína, né? Ele teve um harém, eram 1000 mulheres, agora eu não lembro quantas eram as esposas e quantas eram as concubinas, não vou lembrar deste número, mas um homem que foi levado a adorar outros deuses por causa da religião das suas muitas mulheres. Então, para este homem, não houve mulher que lhe apontasse bom caminho, né? Porque ele errou nas suas escolhas. Então, isso precisa ficar claro aqui, que não é uma diminuição da mulher, né? Não é uma questão sob os olhos de Salomão, onde ele jogou a rede dele, né? Onde ele pegou ali a... Ai, hoje eu tô terrível. A amostra, né, de pesquisa dele, eu tô esquecendo as palavras. Na amostra dele, ele jogou num lugar, digamos assim, ruim para chegar a essa conclusão, né? Ele não foi abrangente nessa busca. E aí, então, essas mulheres para ele aqui, ele não achou nenhuma digna. Mas ele fala aqui, né, que Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Então, o coração enganoso do homem, o coração, ele volta lá também a questão da queda, coração enganoso, coração corrupto do homem. Mas nessa sentença ele já aponta para alguma esperança, porque o homem, é culpa do homem que ele tenha ido atrás de muitas intrigas, que ele tenha se corrompido. Mas quem fez o homem justo foi Deus. E aí isso a gente vai apontar, estamos chegando quase ao final do livro, lá no final do livro, a gente vai falar sobre esse Deus que no livro de Salomão aparece assim, né? Meio ausente, no sentido de que ele está olhando a vida debaixo do sol, mas que no fim a gente vai chegar às conclusões corretas, um capítulo diferente. Eu acho que o que você deve guardar de hoje é a questão da morte. Nós vamos morrer, todos nós vamos morrer, que a morte não seja tão distante, que a gente, né, não seja impactada impactados com essa realidade, mas que também é óbvio que nós não vamos viver numa morbidez, mas que a gente possa aprender com as lições de Eclesiastes, as lições duras da vida, ter esse coração, né? Aqui o que a gente fala, aquele paralelo que João faz, né? Da mulher com dores de parto. Tudo isso é para que um gozo maior e mais aperfeiçoado venha. Isso tudo aqui é caminho para um gozo maior, para uma alegria maior. As dores do parto. Enquanto você está ali lutando com as dores do parto, eu não tive dor de parto, porque eu fiz cesárea. Mas eu imagino, eu nunca tive assim, eu nunca passei por nenhuma situação de dor física, obviamente, né? Extrema, mas é aquela dor que daqui a pouco vai gerar algo maravilhoso. É sobre isso. Nosso caminho aqui é cheio, um caminho de dores, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu, Jesus Cristo, venci o mundo. Eu tenho preparado para vocês coisas que seus olhos não viram, seus ouvidos não viram, nem jamais penetrou em coração humano. Então é neste sentido que a gente está falando. Que Deus te abençoe.